Olá, bom dia! Meu Paraná de hoje está com os pés bem firmes em um solo típico do nosso estado. Vamos mostrar os desafios de plantar e colher no Arenito Kaiowá, no noroeste. O solo é uma mistura de areia e terra vermelha, onde podem aparecer grandes crateras, as vossorocas. Loanda fica a 80 quilômetros de Paranavaí e é aqui que está uma das maiores erosões da região noroeste. Um buraco imenso, são 2 quilômetros de comprimento. Em alguns trechos chega a 8 metros de altura e a grande vossoroca não para de aumentar. Na língua indígena tupi, vossoroca significa terra rasgada. E é isso mesmo que acontece. A água da chuva abre o solo e a cada enxurrada os buracos vão ficando ainda maiores. Isso acontece com mais facilidade porque o terreno da região é muito frágil. Não à toa é chamado de Arenito Kaiowá, formado por quase 85% de areia. O solo arenoso contribui para as erosões e o problema continuou a crescer com os surgimentos das cidades, das lavouras, das criações de gado. Seu Salvador é um dos pioneiros de Loanda e conta que as erosões existem desde quando o município surgiu. A casa dele hoje fica a 100 metros do buraco. Toda a família vive com medo. E como é que é viver pertinho de um lugar como esse? É ruim, né? Qualquer hora dessa da nossa casa desce também, né? Nós esperamos que não chova muito, né? Mas vamos tocando a vida assim, né? Toda vez que chove, o senhor vê que aumenta? Toda vez aumenta. Lá de casa você vê os barrancos caindo devagarzinho assim. E a dó que dá, né? Perdendo o que a gente tem, né? Mas vai fazer o quê, né? Faz parte, né? Essa é a natureza, né? Muito grande. É assustador. É. Nós percorremos toda a extensão da erosão e a impressão é que estamos em um deserto. No caminho nos deparamos com raízes de árvores e areia fininha. A vossoroca chega até os lençóis freáticos, que estão mais próximos da superfície, e por isso é comum encontrar nascentes de água. Há 12 anos, os moradores próximos da vossoroca plantaram 5 fileiras de eucaliptos na barranca para tentar acabar com o problema. Mas a erosão continuou, poucas árvores restaram, a maioria veio abaixo. Desde outubro do ano passado, a Sudersa, Superintendência de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, trabalha para conter a erosão de Loanda. Em toda a barranca foi plantada grama e novos canais para escoar a água estão em construção. Mas esse não é o primeiro projeto de controle da erosão no lugar. Ao longo da vossoroca existem antigas barreiras de contenção que foram abandonadas. Esta professora da Universidade Estadual de Maringá explica que quando não há manutenção nas obras, é comum a erosão voltar. Uma obra que ela tem que ser muito mais acompanhada do que num solo mais argiloso, num solo mais estável. São tipos de obras que elas têm que ser monitoradas sempre. As estradas vicinais sempre acompanhadas, as caixas de contenção de material, elas têm que estar sempre sendo esvaziadas. Então, todo esse processo que envolve essa dinâmica erosiva, ela sempre tem que estar sendo monitorado para que essa obra tenha sucesso. A universidade tem um grupo de estudos que pesquisa o solo da região. Em 1990, a professora Maria Tereza de Nóbrega mapeou o solo de 5 cidades do noroeste: Cianorte, Paranavaí, Nova Esperança, Cidade Gaúcha e Umuarama. O objetivo era produzir material para um plano de ações de prevenção da erosão e também para o planejamento urbano na cidade. O estudo foi feito em parceria com o governo do estado e o mapa foi entregue para as prefeituras. Umuarama foi o primeiro município mapeado. As áreas em verde são consideradas estáveis, já as em vermelho e roxo são as mais graves. E é onde está essa mancha roxa que foi construído o Centro Poliesportivo de Umuarama. 23 anos depois desse estudo, o que a gente vê nessa área é uma enorme vossoroca. Na época não se recomendava para construção a não ser parques, eventuais áreas de lazer, né? Mas não construção, edificações, né? No município de Paranavaí, as erosões também estão em vários locais. Algumas viraram lixões, um problema para o meio ambiente. Outras nem parece que um dia existiram.
A mais famosa Vossoroca está controlada e se transformou na obra mais bonita da cidade, o estádio Valdemiro Wagner. Foram 2 anos para conter a erosão e construir o estádio. O terreno era cheio de areias movediças e também tinha várias nascentes. Por isso a água foi canalizada, passa aqui embaixo, vai para um reservatório e é usada para regar a grama deste campo de futebol. Rubens Felipe era prefeito quando o estádio foi construído. Teve muita gente que não acreditava, né? Dizia que era uma utopia querer construir o estádio, ainda mais dentro do buracão. Porque construir o estádio naquela erosão, né? Pensando naquela movimentação de terra, a gente também não tinha muita ideia do que ia dar o trabalho, né, Zé? Achou que seria mais fácil. Quantos caminhões de terra foram precisos para cobrir aí um pouco desse buracão? Então, além da movimentação que foi feita aqui dentro do estádio, entre cortes e aterros, nós tivemos que trazer de fora em torno de 15 mil caminhões de terra. Eu falava, meu Deus do céu, isso não vai ter fim nunca, porque nesse monumento aqui, aquele caminhãozinho de terra ia despejando, despejando. Quando você compactava, parecia que não tinha colocado terra nenhuma. E daqui não parava mais. Mas é o trabalho de formiguinha, né? Um caminhãozinho atrás do outro durante 3 meses, 15 caminhões por cada vez, e nós conseguimos realmente fazer isso. Quantos desafios para driblar a natureza? No próximo bloco, a Vossoroca que virou um presente para os moradores de uma pequena cidade. Até já!